Oi, pessoal. Vou fazer uma brincadeira com a Dé. Ela não chegou ainda, mas quando ela chegar, eu não vou dizer pra ela que já tá ligado. Vamos ver o que acontece. Tomar um cafezinho aqui enquanto isso. Vamos ver. Já entrou sozinho hoje, é? O que a gente vai falar hoje, bem? Tá ao vivo ali, ó, tô vendo. Sem graça. Ela viu, Não, tá gente. trocado, da colher é meu. Ela é sem viu. lactose. Amor tá amargo. Sim, o meu sempre tá um pouco mais amargo, sabe, gente? Porque Gente, o João é uma formiga. Ele, elas só são- ele só tá disfarçado de homem, mas no fundo ele é uma formiga. Que isso? Pessoal, olha só que carinho que ela tem comigo, mas olha só se dá pra ver aí, deixa eu ver se dá pra virar um pouquinho. Tem batom na minha xícara. Tá do lado de cá, querido. Tá aqui, mas aqui ó, o batom aqui ó. Tcharam. Sim, tá parecendo do lado de cá. Gente, ela experimentou o meu cafezinho. Gente, fala aí, mulheres, quando vocês fazem um café, um pão, um bolo pro Tá bem marido, gostoso, obrigado. E você leva pra ele, você faz igual eu sempre dou uma mordida no pão, no bolo, eu sempre tomo um gole do café, tipo, alegria de compartilhar, né? Não é assim? Tipo... Amor, olha o que tem ali. Olha nossas lives. Apagou. Apagou, só porque eu falei. Hoje ele transformou nossa sala aqui, gente, num estúdio de gravação. Tá tudo virado, sofá tudo virado, cheio de lâmpada por tudo. Tipo, acabou com o meu ambiente. Não tenho mais sala própria, tenho um estúdio de gravação aqui em casa. Mas ela tá bem feliz, porque tá sendo muito legal, tá saindo cada coisa especial, cada coisa muito legal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, essa é a nossa sala, não tem nada de bagunçado, eu vou passar bem correndo por lá, amor, mas olha lá, é que ela não quer que mostre lá, já parei, já mostrei, e aqui é o estúdio, olha gente, olha o que tem aqui, as nossas lives que vocês ajudaram a gente a fazer, ó, a Dion julgando, olha só, tudo aí as lives, tem bastante coisa. Deixa eu ver se eu pego aqui pra vocês verem. Tcharam! Enquanto ela termina o cafezinho dela lá. Olha só quanta coisa a gente já fez nesses dias. Essas 27 lives aqui. Todas aqui, ó. Todo mundo pode ver. E tem muita coisa legal aí pra gente fazer juntos ainda, né? Porque hoje vai ser muito especial. Ó, lá a câmera. Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha só nos aparatos aí, né? A iluminação. Bom, amor. Agora eu vou mostrar minha casinha. Olha só. Que bagunça que a gente faz aqui, ó, para fazer uma coisa bem legal, um cenário bem legal para vocês. Olha só, tem até ali embaixo, ó, lâmpada de cenário. Tentando fazer uma coisa bem especial para ficar bem legal para vocês, mas principalmente o conteúdo da live tá muito especial. Vocês vão ver. Da live não, só da live, né? De todo o material do Conexão Vida, estamos fazendo com bastante carinho. Se fosse só live, nem precisava todo esse aparato, né? Digamos assim, que é uma coisa mais caseira, mais simples. E será que o pessoal vem hoje para ouvir falar sobre filhos? Hoje o tema é muito intenso, é importante. Proteção versus superproteção. Sabia que a gente vai falar isso hoje, amor? Mudou de ideia e nem me avisou. Resolveu me avisar aqui na frente de todo mundo pra ver o que dá. Ai, você não briga comigo, né, meu paixão? Então, nós vamos falar um pouquinho de proteção versus superproteção. O que faz bem, o que faz mal, como a gente pode ajudar os nossos filhos a viverem de forma segura, mas como a gente pode ajudar nossos filhos a viverem de forma segura quando não estão perto da gente. E isso é muito importante, porque você pode dar segurança de botar embaixo da asa e segurar a vida inteira, né, amor? Eu acho que bom se desse, mas não dá, né? Como que Deus faz com a gente? Acho que ninguém consegue ficar com os filhos embaixo das asas a vida inteira, né? Acho que eles começam a ficar pré-adolescente e adolescente, eles já dão um jeito de cair fora, né? Debaixo das tuas asas, digamos assim, porque eu acredito que existe dentro de cada um de nós um desejo por independência, mas por uma independência sadia, né? Porque se nós vamos viver sempre na dependência do Senhor, tem que ser uma independência sadia, né? Onde nós aprendemos a dar conta de nós mesmos sem ficar dependendo dos pais ou de outra pessoa. Eu acho que é uma maturidade emocional que todos nós almejamos atingir e com certeza também precisamos de uma maturidade espiritual, onde nós entendemos quem nós somos, quem Deus é e nos movemos com liberdade junto com Ele. Aqui não dá pra falar tudo, porque a gente gosta de interagir com vocês. Tá muito frio, muito frio, muito frio aqui. Hoje, quando eu abri ali, eu acho que tava a sensação térmica de 3 graus em Pato Branco.
Então pensa, aqui, segundo o clima-tempo, né? Aqui fica sempre 4 graus, até 5 mais baixo do que aí. Então aqui, com certeza, a gente já baixou de zero na sensação térmica, né? Tava 6 graus hoje de manhã, às 7 horas, a hora que eu acordei. A hora que... Tem uma diferença entre acordar e sair da cama, vocês são assim também? Então, nesse frio aqui tem bastante diferença entre a hora de acordar e a hora de sair da cama. Mas quando eu tava para sair da cama, eu dei uma olhadinha ali, 6 graus, sensação térmica de 3. Certamente aqui não tava mais que 1 grau, 2 graus e sensação térmica não sei, né? Bem frio, Rose. Mas o que eu tava falando é, a gente vai falar um pouco lá no Conexão Extrema Filhos sobre a diferença de rebeldia e dessa coisa de... e não é só independência, amor, de autogestão. Não, eu só falei para você olhar mais pertinho lá. Não só de autonomia, né? Tem um momento certo que o jovem, ou adolescente, o pré-adolescente, ele vai tendo uma necessidade de autonomia. O Alisson tá aí, hoje ele pode participar bastante. Alisson, bem-vindo, querido. Nós estamos falando um pouquinho hoje de proteção versus superproteção, e eu estava falando de que uma coisa bem diferente de uma pessoa querer autonomia e de rebeldia. Tem um momento de quebrar o cordão umbilical também aí na pré-adolescência, na adolescência, onde eles precisam desafiar um pouco o status quo e descobrir os seus limites por si mesmos. Mas aqui nós não vamos falar muito disso. Nós vamos falar mais da diferença de proteção e superproteção, e como a gente sempre fala a partir de um lugar da Bíblia, eu quero sugerir que a gente pense um pouquinho na história do filho pródigo. O pai sabia que ele não tinha condição de administrar, que ele não tinha valores, ele não era fundamentado o suficiente, ainda assim deu a herança e permitiu que ele fizesse a sua viagem. Isso é um pouco intrigante para mim, né? O que você sente assim quando você imagina aquele pai deixando o filho ir com recurso ainda para ir longe na sua brincadeira? Eu acho que ele foi bem corajoso, né? Acho que ele tinha uma expectativa e uma convicção dentro dele, pelo que ele conhecia daquele filho, né? Que ele voltaria, que menos dia, mais dia, aquele filho voltaria, né? Certamente quebrado, despedaçado, frustrado, mas aquele retorno traria um recomeço para ele. Opa, escureci demais a carinha da minha princesa. Vamos abrir de novo essa aí. Muito bom. Então, é isso mesmo, gente. A gente vê ali claramente que aquele pai ele teve que confiar no Senhor e permitir aquela experiência para aquele filho pródigo. Vamos trabalhar um pouquinho junto? Você pode me ajudar hoje? O que você acha que teria acontecido se o pai não tivesse permitido que o filho pródigo saísse de casa? Se o pai tivesse segurado aquele filho mais jovem, lembra que eram 2 irmãos? Se o pai tivesse segurado o filho em casa, o que você acha que teria acontecido? Pensa, o filho ele acha que não precisa mais do pai, ele desconectou o coração dele, ele tá pedindo, pai, me dá a minha parte, ele tá lá brigando por uma parte, e aí o pai diz, não tem parte nada, e você fica aqui, que você tem muita coisa para aprender comigo ainda, e segura as rédeas e deixa o filho em casa. O que você acha que ia acontecer? Vou esperar vocês responderem algumas coisas aqui pra gente continuar comentando. Você já pensou isso, Débora? Já pensou se o pai do filho pródigo tivesse segurado ele em casa? O que poderia gerar? Vamos Acho que ia pensar um pouquinho nisso? Conflito, né? No mínimo. No mínimo conflito? E a história com o irmão, hein? Como é que ia ser? Diz aí pra gente, o que vocês pensam? O que vai acontecer? Vamos lá, maravilha de assunto. Pais superprotetores, destruidores da confiança dos filhos. Geram neles autonomia e desempenhos prejudicados. Eles são prejudicados na sua autonomia e no seu desempenho. Então, quanto nós precisamos? Agora, hoje a gente tá baixinho dos nossos views aí, o pessoal ainda não tá chegando, pessoal. Será que a gente consegue ajudar eles? Será que você consegue ajudar o pessoal a chegar? Eu vou compartilhar aqui a live. Será que eu coloquei no lugar certo? Tá tudo certo aí no Gil Batiston? Muito bem. Nós gostamos de ter muita gente, claro, na nossa live, muita gente pertinho da gente. Mas também é verdade que a vida está voltando ao normal e isso é feliz. É feliz que as pessoas já tenham outras coisas para fazer, já não possam estar sempre liberadas nesse horário, até porque as lives elas ficam aí para as pessoas poderem aproveitar. E quem está assistindo esse vídeo, que não é mais live, né? Alguns vão assistir já não como live. Vocês estão falando com a gente agora.
mas alguns vão assistir depois. Então saiba que até o final nós vamos falar bastante, pode deixar lá, tá bonitinho. Nós vamos falar bastante disso, de como fazer, saber até onde é proteção, até onde é super proteção, até onde eu tô ajudando meu filho. Acho que eu devia ter pegado água, né? Você engoliu. Até onde eu tô ajudando meu filho, até onde eu tô atrapalhando ele. Olha só, rebeldia, acredito que o filho sairia mesmo sem o aval do pai. Será que ele sairia? Ah, talvez não, e talvez sim. Vamos lá. Ok, eu vou dizer o que eu penso. Eu penso que poderia ser que ele se adequasse lá dentro da casa. Mas em uma outra época da vida, ele ia estourar de alguma forma aquele desejo dele. Ele ia olhar para esse pai e dizer assim: eu teria sido feliz, eu teria tido uma vida interessante, eu teria vencido, eu teria crescido. Ele não saberia que passando aquela experiência ele ia ter um mau resultado. Na cabeça dele tinha um sonho, uma coisa ideal, e aquele ideal que ele tinha ia viver para sempre. Aquele ideal não viveu para sempre porque foi contraditado pela verdade, pela realidade dos fatos, né? Ele foi confrontado com a verdade pelo resultado que obteve. Se não tivesse saído, nunca teria sido. Saiu cara essa brincadeira, mas no final ele tá com o pai, numa festa, com nova autoridade, com uma nova sandália, com uma roupa vestida nova que simboliza santidade, autoridade, um novo caminho. Vai lá, meu amor. Eu penso que todos nós temos esse desejo que eu falei antes, né, de ser independente. Ele é um desejo sadio, não é algo ruim que os seus filhos queiram ser independentes, nem que nós desejemos alcançar o nível de independência, de pensarmos de por nós autogestão, mesmos, né? de fazermos as nossas decisões, de provarmos algumas coisas. Às vezes a gente quer proteger os nossos filhos e livrá-los de dores, né? A gente não quer permitir que eles passem por algumas situações porque a gente aprendeu naquelas situações. Então a gente quer que eles aprendam pela nossa fala, né? Pela nossa experiência. Na verdade, não funciona muito assim. Nós precisamos permitir, né? Claro, com o devido cuidado e tudo mais, que eles tenham algumas experiências por eles mesmos, que eles tomem as suas decisões, que eles façam as suas escolhas, para que então eles possam ser mais fortes na experiência que eles vão ter com o Senhor a partir disso. Porque se eles têm todas as experiências completamente guiadas, direcionadas pelos pais, eles dificilmente vão ter uma iniciativa de ter uma experiência ou alguma coisa por eles mesmos. Tem uma história que eu amo, que aconteceu comigo e com o Samu, que foi o seguinte. Ó, eu fico pra frente e eu escondo a Dé. E eu fico pra trás e ela aparece. Então, vamos lá, amor, nos ajeitar aí. Essa iluminação é uma preocupação. E ela também, eu também me escondo na iluminação dela. Que não, eles estão vendo bem a gente. Eu fiz essa iluminação para uma pessoa, gente. Então, vamos lá. Aqui eu apareço, aqui você me desaparece. Então, queridos, vamos lá. Eu tive uma experiência muito legal com o Samu. Eu não sei se ele tinha 5 ou 6 anos, mas olha o que aconteceu. Quando eu olhei, o Samu estava subindo num muro bem mais alto do que devia para aquela idade. E quando eu olhei aquilo, a primeira reação, a primeira vontade era gritar: ei, desce daí, você vai cair. Já viu alguém fazer isso? O filho se aproxima do fogão: ah, você vai se queimar, sai daí. Se aproxima de uma tomada, a pessoa já pensa que ele está na subestação da Copel, sai gritando. Pessoal, ele estava lá em cima do muro e eu entendi que aquele momento era um momento bem especial, bom para eu ensinar alguma coisa para ele. E no lugar de gritar: filho, você vai cair, eu resolvi andar um pouquinho mais com essa experiência e devia falar: filho, cuidado. E ele me pergunta: pai, se eu pular, eu vou me machucar? Eu respondi para ele: depende. Ele: depende do quê? Você pode se machucar. E quanto? Você acha que eu vou machucar? Não, tem uma chance, mas tem uma chance de não se machucar. Ele tinha que pensar por ele. E aí ele me perguntou assim: pai, e se eu me machucar, vai ser assim, machucar muito, eu vou ter que ir para o hospital ou é machucado de resolver em casa? Falei: olha, filho, provavelmente seja machucado de resolver em casa. Tá, pai, mas e se for em casa, vai ser machucado de ficar doendo uma semana ou só vai doer hoje e amanhã vai ficar bom? Falei: filho, provavelmente se você se machucar vai ser de um dia, mas talvez seja uma machucadura de mais tempo, de mais dias. Mas eu acho que se você se machucar vai ser de um dia. Você acha que eu vou me machucar, pai?
não, filho, eu tô torcendo para não se machucar, mas pode se machucar. E aí, no fim da história, ele pulou. E o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Ele curtiu um monte de experiência e ele já estava resolvido, não precisou mais subir no muro. Mas percebe que as perguntas fizeram um caminho para ele aprender o que ele deveria pensar antes de tomar uma iniciativa. Ele teve que calcular o risco, ele teve que medir. Claro que eu era uma referência ali para ele. Mas eu não gritei, você não pode, e não gerei nenhuma ansiedade nele, mas fiz com que ele pensasse nos riscos que ele estava correndo. E eu fiquei bem feliz, porque eu acho que ele realmente foi um menino que sempre calculou os riscos. Talvez tenha dado coragem demais para ele descobrir depois, mas o fato é que essa coragem está impulsionando ele para coisas bem legais na vida. Eu acho que entendendo esse desafio de que nós somos responsáveis por gerar nos nossos filhos essa responsabilidade, nós precisamos pensar mais nas pequenas coisas do dia a dia, principalmente quem tem filhos pequenos aí, que estão aprendendo a tomar decisões, que estão aprendendo a fazer escolhas, até nós que já temos filhos adolescentes, jovens, como é importante deixar que eles participem das escolhas da vida deles, principalmente as mais importantes, claro, porque nós ainda encontramos pais que, às vezes, até de uma forma inconsciente, acabam tomando todas as decisões pelos filhos, achando que assim vão protegê-los, né? Vão livrá-los, e, na verdade, estão permitindo que eles cresçam muito desprotegidos. O pior que a gente pode fazer num quadro de superproteção é não gerar na criança condição de decisão. É não gerar, depois vem a adolescência, ele não tem condição de decidir. E depois ele fica mais velho e ele ainda não tem condição de decidir. Então a vida vai cobrar dele. Uma história bem triste para mim é de amigos que eu tenho que são assim super legais, foram jovens super legais, super regrados, crianças exemplares, gente que é sempre na igreja, e crescemos juntos e a coisa era bem bonita, foi bem linda. Eles são pessoas, até hoje, pessoas extraordinárias. E num desses casos, ou 2 ou 3 deles, o que aconteceu? O fato da gente ser de uma igreja um pouquinho mais controladora, um pouquinho mais estabelecida, fazia também que a família fosse bem regrada. E isso funcionou e foi legal. E eles foram crianças maravilhosas, adolescentes maravilhosos, jovens maravilhosos. Mas na idade adulta tiveram dificuldade de segurar um casamento, tiveram dificuldade de deslanchar na profissão. E quando eu estou estudando aqui sobre paternidade, sobre desenvolvimento de personalidade, eu começo a perceber que parte dessa dificuldade certamente foi gerada quando eles não decidiam o que iam comer, não decidiam se iam sair ou não, eles estavam sempre na regra, eles tinham regras para tudo. Funcionou para manter eles na infância, mas quando saíram da infância isso se tornou uma dor, eles não foram aqueles que deslancharam na vida. Então atenção para essa frase: as crianças perfeitas não são os adultos mais realizados. Não tenta tornar a tua criança, o teu filho, um filho perfeito, porque filhos perfeitos são orgulhos para os pais, mas inúmeras vezes são desastres para si mesmos. Filhos perfeitos servem para a gente dizer: olha meu filho, olha como ele fala, olha como ele é respeitoso, olha como ele isso, como aquilo. Mas o fato dessa pressão por perfeição faz que a gente tutele eles em coisas que não deveria, que deveria deixar eles terem as próprias experiências. Foi engraçado, esses dias a gente estava olhando algumas fotos. E a Ana, quando ela tinha, eu acho que uns 7, 8 anos, estava na época da bandana, né? Tava na moda. A pesada usava muito bandana, né? Aqueles chapéuzinhos assim de amarrar aí, para quem não conhece. E ela adorava que ela vivia vestida com aquilo, né? E ela usava muito camiseta, calça leg e as bandanas. E ela estava olhando aquelas fotos e ela falou: meu Deus, mãe, como que você deixava eu me vestir desse jeito? Olha que ridículo. Ela olhou várias fotos com bandanas diferentes, né? Mas ela lembrou naquela hora uma coisa assim que ela tinha esquecido já da infância dela, que ela adorava se vestir daquele jeito. E ela: por que você fez isso? Por que você deixou? Eu falei: ué, Ana, naquela época você gostava, eu não ia ficar brigando, discutindo com você para você vestir algo que eu achasse que ia ficar mais bonito, porque passou. Você viu como passou? Você não tá de bandana até hoje, porque aquilo era para aquele momento, era para aquele tempo, né? E às vezes as mães ficam tão preocupadas, né, que as filhas se vistam de uma forma ou de outra forma, ou os filhos e andem arrumadinho ou não.
Eu acho que a gente precisa deixar eles na liberdade de fazer essas pequenas escolhas que depois elas passam, né? A tua criança não vai andar de 2 rabinhos a vida inteira, ou de trancinha se ela gosta, ou de vestido, ou, né? É uma Algumas mães estação da ficam com medo infância. dos filhos que, ai, se minha filha for com essa roupa para a escola, vão pensar que eu não sou uma boa mãe, olha só, não está combinando e tudo. Então alguém me perguntou esses dias, mas você deixa uma criança de tal idade decidir a roupa? E se ela for com isso ou com aquilo? É preciso ajudar ela a decidir, ela tem que começar a aprender a fazer suas próprias decisões. Claro, você não vai deixar a criança ir de calção num dia gelado, porque você cuida da segurança dela, mas o que você pode fazer? Você pode separar 2 ou 3 peças de roupa e dizer, filha, com qual destas você quer ir? Então ela vai decidindo um pouquinho, dentro de uma margem de segurança, fica com esse termo margem de segurança, ela pode decidir e vai desenvolvendo a sua capacidade no lugar de ficar só sendo adestrada a fazer o que põe nela, né? Só andar com a roupinha que mamãe e papai escolhem. Sim, eu estava lembrando que semana passada a gente falou que ia conversar um pouquinho sobre identidade de gênero hoje, né? Esquecemos, né? Eu acho que agora a gente precisa anotar para falar na próxima, né? Porque foi igual semana passada, o assunto veio para a mesa e daí a gente olhou pro relógio e falou, não dá para entrar nisso agora e deixar o pessoal aí mais meia hora aqui pendurado. Então, talvez a gente precise lembrar na semana que vem, né? Ok. Mas, Débora, o que você acha que são as piores consequências quando a gente não permite que o filho arrisque nada, quando a gente protege ele, protege da tomada, protege, cobre a casa inteira, né? Para a criança não se raspar, não machucar. A criança dorme com a gradezinha da cama até os 20 anos. O que você acha? Você acha que isso acontece? Ou é só eu acho que a criança vai crescendo um pouco covarde, de certa forma, né? Tipo, ela não se arrisca, ela se sente mesmo, eu acho que protegida todo o tempo, e é como se ela tivesse sempre um limite ali, né? Que eu acho que esse limite não é saudável. Coisas que ela deveria ultrapassar, que ela deveria se sentir segura para fazer, como isso, né? Pular de um lugarzinho um pouco mais alto, ou descer da cama sozinho. Essas coisas que chega uma hora que toda criança deve fazer, né? Essas brincadeiras saudáveis, eu acho que hoje em dia a gente vê as crianças tão presas, né? Em celular. Você lembra do que aconteceu com o skate jogos. em casa, meu amor? Lembra daquela fase do skate? O Samu Gente, o Samu queria andar de skate e ele era bem pequenininho. E a mamãe ficava muito assustada com o skate. E aí, quando ela ia junto, ela dizia... E ele ficava com medo e não descia. Eu precisei roubar o filho dela para poder levar ele lá no skate. Aqui, eu acho que é, assim, talvez o exemplo mais legal. Então, porque... todo skatista se machuca, faz parte da vida da pessoa que anda de skate ser ralado, perder um pouco do couro e tudo mais, e às vezes levar um skate na canela, isso faz parte. Quem quer brincar com skate vai passar por isso. Então, quando o Sam queria andar no skate, o que eu fiz? Eu fui lá e comprei o capacete, as cotoveleiras, as joelheiras, e aquilo era a proteção dele. Levei ele para a pista e falei, filho, vai! Lá na pista, lá perto do ginásio daqui da cidade de Pato Branco. E aí ele foi, primeira vez que ele desceu, o que aconteceu? Caiu e chorou um pouco, e segunda caiu, chorou um pouco, e terceira vez ele soube que ele nunca mais queria brincar. Não quero mais! E aí vou lá eu falei, não filho, eu trouxe você aqui, agora você vai descer, nós vamos conseguir. E ele foi uma vez, foi duas, caiu, machucou. No terceiro, quarto dia ele estava voando lá no skate. Mas ele tinha regras bem claras. Quais eram as regras? Se for na rua com skate, perde por tanto tempo. Se você descer a rampa, porque ele começou a descer todas as rampas ali no ginásio. Se você descer a rampa sem capacete, sem cotoveleira e sem a joelheira, você vai perder a tua liberdade de pegar o skate e ir na pista. Então, na outra semana, nós não vamos na pista. Então, resumindo, nunca na rua, nunca sem os aparelhos de proteção. Então, a gente colocou 2 margens. Dentro da margem, quem decidia era ele. A rampa mais íngreme, ele caiu e se ralou. A rampa menos íngreme, ele conseguiu, achou legal. E ele decidiu como ele ia brincar. Para o resto da vida é assim também. Você precisa colocar margens para que eles não fiquem arriscando algo que eles não podem resolver. Não podemos deixar nossos filhos arriscar a integridade física deles. A partir daí, nós temos que dar as margens e confiar que eles precisam até errar, até experimentar, desde que eles saibam que nós estamos lá por eles quando eles voltarem com o joelho ralado.
É como a Elisandra falou aí, acabou de comentar ali, dá uma alegria quando a gente vê eles refletindo e tomando boas decisões, né? Considerando as coisas que nós ensinamos. Eu acho que isso é uma grande alegria para um pai, ver que os filhos estão amadurecendo e que estão contando com os ensinamentos que nós temos, com os conselhos que nós demos a eles, né? Eu acho que isso é muito valoroso e eu fico pensando na alegria do Senhor, na alegria de Deus quando olha para nós como filhos e percebe que nós estamos respondendo a sua palavra, que nós estamos obedecendo os seus princípios, seus valores e com alegria, não com peso, né? Não com como um fardo, não, porque a vida com Deus não é para ser dessa forma. Da mesma maneira que nós olhamos para os nossos filhos e nos alegramos com as independências deles, né? Com as decisões que eles vão tomando por eles mesmos, considerando o que nós dissemos, o que nós ensinamos, Deus é assim também. Ele se alegra em ver os seus filhos amadurecendo, crescendo, tomando as suas próprias decisões e considerando os seus valores e os seus princípios. Uma coisa que pega bastante pra gente é quando jovens e adolescentes entram para um relacionamento e falam, é isso que eu quero, é isso pra minha vida, é isso que eu decidi. E a gente vai olhando as características do processo e tem a impressão que sabe onde vai dar, e normalmente sabe. Então, uma vez nossa reação era muito mais, não faça isso, porque isso não vai ser bom para você, ok, acredite na gente, não faça. Hoje eu acho que a gente pensa bem diferente. Hoje nós dizemos, olha, onde você quer chegar? Você acha que você pode chegar através desse relacionamento nesse lugar? Como você está pensando em administrar isso e aquilo outro que pode acontecer? E a partir daí a gente vai esperando que ele tenha graça e consciência, que eles tenham graça e consciência. Já não estou falando dos meus filhos que não tiveram essa experiência, mas de muitos que a gente ajuda. E quando você tenta decidir por eles, você consegue a ira deles. Eles vão fazer o que eles querem e não tem conexão com você. Mas quando você ajuda eles a entenderem o que vai chegar, onde vai dar essa coisa, eles ainda vão fazer algumas coisas que não é o que você pensa que seja ideal. Mas quando não der certo, eles sabem para onde correr. Eles não têm vergonha de voltar para casa e dizer, olha, eu acho que aqueles conselhos, me diz agora como é que a gente pode, como é que eu posso resolver, como é que eu posso fazer. E gerar neles essa autonomia é fundamental, porque a verdade é que nós não vamos estar lá para sempre, né? E essa é a coisa que talvez seja a maior negação dos pais, né, amor? Eles pensam que eles vão estar toda a vida na vida dos filhos, e isso não é real. Eu acho que quando a gente tem filhos adolescentes, a gente já aprendeu a ser pai de criança. Quando nossos filhos estão jovens, saindo de casa, a gente está aprendendo verdadeiramente a ser pai de adolescente. Por quê? Porque a gente aprende com as experiências que a gente tem com eles, né? Ninguém sabe todas as coisas e sabe todas as respostas ou o que fazer em cada momento. A gente também está aprendendo a ser pai, ser mãe com as experiências que nós estamos tendo. Então, nós precisamos ter graça, né, conosco mesmo, para olhar para os nossos filhos e saber que o Senhor vai nos ajudar a levar eles a um bom lugar e a cumprir um bom propósito. E ainda tem uma questão. Tem momentos que a gente não tem nada que possa fazer, que algumas circunstâncias saem completamente do nosso cuidado, do nosso domínio. Você já se entrou numa circunstância dessa, que não tinha o que fazer, você se sentia impotente no processo porque não tinha como resolver? Então, algumas vezes nós estamos nesse lugar. Mas aí eu lembro, por exemplo, do caso de Ana. Porque Ana, ela não podia fazer nada para gerar aquele filho. Ela tinha seu marido, ela estava vivendo normalmente com ele, mas ela não engravidava e nas possibilidades da época ela não tinha nada a fazer por isso. Mas ela encontrou um lugar de clamor, ela foi para a presença de Deus e ela colocou aquilo que não estava no controle dela diante de Deus, de Senhor, eu quero um filho e eu não posso fazer nada por isso, mas eu confio no Senhor. E ela deu uma finalidade para aquilo. Ela estabeleceu que se ela recebesse um filho, ela ia levar esse filho a servir o Senhor por toda a sua vida. E o que aconteceu? No outro ano ela estava lá com o filho. Então eu quero também dizer para aqueles que estão em circunstâncias que aparentemente eles não têm controle ou não têm como ingerir na situação, eles ainda podem usar o seu recurso sobrenatural, porque você é um filho de Deus, você anda com Deus e Deus intervém sobrenaturalmente nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Então, resumindo, Resumindo, proteção é maravilhoso, gera
sentimento de pertencimento, gera sentimento de valor pessoal, valor próprio, a pessoa se sente amada, cuidada e ganha estrutura emocional para fluir por toda a vida. Mas superproteção é uma forma de aleijar os filhos. Eles perdem a iniciativa, eles perdem a capacidade de autogestão, eles não conhecem como tomar decisões que envolvam risco e eles acabam sendo muito tímidos em relação à vida, não alcançando na área profissional, emocional, financeira, aquilo que eles poderiam alcançar. Principalmente, acabam não atingindo os projetos que sonham em Deus para suas vidas. Proteção sim, superproteção nunca. E por último, aquilo que você não pode alcançar, o Senhor ainda pode, então trate de ter um relacionamento com Ele que te coloque nessa segurança. Amém, é isso aí, pessoal. E nesse final de semana, o que vai ser, meu amor? Então, continuamos com o nosso culto drive-in aqui na chácara. Foi bem especial os 2 últimos, né? Estamos caminhando para o nosso 3º culto aqui. Queremos que, mais uma vez, o Senhor vai vir conosco esse tempo. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos dar um jeito aí de providenciar algo bem especial para entregar para você no carro. Estamos conversando aqui, trocando ideia, descobrindo como vai ser o melhor jeito, mas como o domingo também é Dia das Mães, nós queremos que a família possa ainda vir junto para o culto, né? E se fosse lá no templo, algumas igrejas já estão começando a fazer os cultos, mas é algo bem limitado, não podem estar as crianças ainda no culto, né? Uma distância e tudo mais. E no Dia das Mães não dava, né? Para tirar a mamãe de casa, o papai de casa e deixar as crianças. Então, nós pensamos que seria mais conveniente toda a família ainda pudesse vir ao culto junto. Então, esperamos vocês. Vamos fazer algo bem legal juntos. Então, enquanto o nosso culto regular, nos carros vai ser o último. Não significa que não vamos fazer outros, mas nos outros domingos vamos ter outras alternativas. Agora, nós gostaríamos de ter todo mundo junto aqui fazendo uma grande festa para as mães, mas muito mais que isso, fazendo uma marca na nossa vida, na nossa história, um super culto nos carros aqui, para ser aqueles que ficam marcados na nossa lembrança, na lembrança dos nossos filhos e na história da igreja, porque a gente está fazendo história cada dia. Amém, isso aí. Continuamos com o projeto Vida e Sabor, ainda precisamos de pessoas que estejam se conectando conosco para financiar esse projeto. Estamos dando aproximadamente 250 marmitas todos os dias, são quase 1.200 marmitas por semana e é um projeto que está aquecendo o nosso coração. E filhos, gente, é uma revelação de Deus na nossa vida. Talvez a melhor coisa que possa nos acontecer nessa terra, porque as melhores certamente estão reservadas para a eternidade, onde o nosso Senhor nos espera. Vamos orar, então? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada família reunida nessa hora, cada pai, cada mãe que está com seu coração disposto a investir nos seus filhos, segundo o teu padrão, segundo a tua palavra, os seus princípios. Nós oramos que o Senhor os fortaleça, os renove, dê-lhes a sabedoria que eles têm buscado, o entendimento, a coragem para dar a liberdade que seus filhos precisam, ensinando-os a tomar decisões, a caminhar por si mesmos, que busquem na tua palavra as pequenas e as grandes direções para que tenham sucesso na sua paternidade. Abençoa as famílias, Pai, fortalece-os nesses dias, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir que o Senhor nos dê sabedoria para não tentar proteger nossos filhos em um nível que possamos prejudicá-los ou aleijá-los de sua iniciativa, de sua capacidade e até mesmo impedir que eles tenham experiências contigo, Pai. Guarda-os nos momentos que não podemos, Pai. Supre, Pai, de segurança. Clamamos por uma conexão extrema contigo a cada dia para que, Pai, a tua vontade se estabeleça em plenitude nas nossas vidas como família, mas principalmente hoje clamamos por nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Uma boa sexta-feira amanhã e se prepare para o fim de semana que vai ser inesquecível. Gente, sexta-noite, 9h19? Não tem live. Não tem live. Mas terça-feira a gente está junto porque nós amamos estar com vocês. Tchau!